Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Board Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância, né? A arquitetura, o redesenho do cenário urbano da cidade de João Pessoa, aqui com Rivânia Queiroz na apresentação do Boardcast, e hoje tendo a honra de receber para conversar conosco o arquiteto e urbanista Paulo Macedo, arquiteto há mais de 35 anos nessa cidade, foi fundador do curso de arquitetura do Unip, um profissional que já desenvolveu mais de 330 projetos hoje existentes na Paraíba, nos estados circunvizinhos e até fora do Brasil, com mais de 9 milhões de metros quadrados executados por diversas construtoras, mas que passaram pela prancheta, pelo seu traço, do seu escritório, da sua equipe de trabalho. E conversar com o Paulo Macedo é conversar um pouco sobre a história da verticalização de João Pessoa, a história dos condomínios horizontais, a história e as perspectivas para onde marcha, para onde caminha a cidade de João Pessoa, a grande João Pessoa e outros destinos que ele tem projetos em execução. Rivânia, aqui agradecer você ao nosso lado sempre e também a presença de Paulo Macedo. Paulo, a cidade cresce, mas para onde? Essa é a pergunta. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e me coloco sempre à disposição. O que mudou no modelo urbanístico, Paulo, vamos década de 90, por exemplo, até hoje, a cidade, quando você começou como profissional e o que você observa hoje, você imaginava que chegaríamos a esse status que a cidade vive hoje? Pois nossa formação é de 90, né? 1990. Antes, nós já trabalhávamos em arquitetura, em outros escritórios, e a gente, naquele momento, tinha edifícios de 3 e 4 pavimentos. O escritório onde eu trabalhava começou e despontou com um edifício de 8. E depois passou para um de 12. Isso já era uma coisa, né? E isso tudo foco praia, né? Foco praia. As habitações estavam ali baixos estados, né? Miramar, era muita casa, muita residências grandes, baixos estados. Foi um bairro que... Durante muito tempo era mais nobre. Muito nobre e abrigou... Mais nobre do que Manaíra, do que Tambaú. Enfim. Exatamente. Depois começou o processo de migração para a praia, né? Mas ainda com residências. Ali o Bessa, Beira-Mar, né? Etc, né? O Bessa chegou muito depois, né? Isso. Muito depois. De Manaíra até, né? Exatamente, mas aí você tem ali, vamos dizer, adaptar as pessoas, você vai indo em direção a Manaíra, você começa a ter aqueles imóveis beira-mar, segunda, terceira avenida e etc. E aí esse processo, ele começa com esses prédios menores e vai aumentando e aumentando e aumentando, até a hora que, por exemplo, nós, em 1990, fizemos o Pegasus, que foi, durante muito tempo, um dos mais altos do Nordeste. Tinham 24 pavimentos de apartamentos, fora o restante, Avenida Sapé e tal. Então, foi um processo que de 90 para cá há uma mudança muito grande, né? A Avenida Sapé em frente à Praça Silvio esquina, Porto, né? Lá. A gente teve um movimento que saiu do centro, que veio para a praia, mas a gente começa a sentir também que hoje tem um movimento contrário, né? Existe sim. O mercado ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico, ele vai seguindo alguns ditames aí, principalmente por exemplo, de oferta de infraestrutura, né? A cidade de João Pessoa hoje é muito espalhada, é bastante espalhada. Existe um núcleo verticalizado, mas ela se espalha, né? Os bairros são grandes, né? E esses bairros começam, a partir de um determinado momento, ele começa a ser dotado de infraestrutura, as quais geram aquele mini polo ali. As pessoas que moram ali têm tudo ali, né? E aí ela vai se distribuindo nessa dinâmica. E essa expansão urbana que você observa hoje, nessa dinâmica, você vê ela como sustentável ou desordenada? Olha, tem alguma preocupação nesse sentido, alguma observação? Eu me preocupo bastante, né, como uma pessoa responsável dentro do mercado, que contribui diretamente com isso. A gente se preocupa demais, né? Existem os regramentos que a Prefeitura de João Pessoa coloca,
esses regramentos eles são mutáveis, né? Eles mudam, porque mudam a lei, muda plano diretor, vai mudando o uso de solo e tal. A gente nunca participou de nenhuma interna, diretamente, eu estou falando, né, de uma revisão disso aí, para jogar um pouco de nossa experiência, nunca aconteceu, é uma crítica, isso aí vem sempre pessoas de fora fazendo os planos diretores aqui, claro que o setor da prefeitura também atua, mas as pessoas que atuam lá são pessoas que trabalham lá, não estão ligadas diretamente à ponta de mercado. Né? Você contribuiu, ou seu escritório contribuiu de alguma forma com esse projeto novo, por exemplo, de acesso do Altiplano, que espera que seja executado? Não. Essa coisa aí é uma demanda da sociedade, é uma demanda necessária, todo mundo vê, né? Mas isso é o setor interno de projeto da prefeitura que vai fazendo essas coisas de acordo com os interesses, no caso do prefeito atual. Né? E nesse ponto de vista, o poder público, quando se fala no setor do planejamento do município, por exemplo, ele vai reagindo, na sua opinião, ele vai reagindo à demanda do mercado ou vai liderando? Eu acho que ele hoje reage mais do que lidera. Apesar de que, por exemplo, eu tenho cases, né? Eu posso citar aqui o condomínio Cidade dos Bosques, que é composto do Bosque das Orquídeas e Bosque das Gamileiras, são 2 condomínios horizontais enormes, numa área total de 40 hectares, são 400 mil metros quadrados à época. O poder público, naquele momento, sim, ele atuou como um ente líder e nos chamou previamente, juntamente com a empresa construtora na época, e colocou na mesa algumas possibilidades. E nós, assim, até hoje, né, reconhecemos que essas possibilidades foram reais. Então, condições. Condições. O condomínio foi partido em 2 para possibilitar uma avenida, né, cruzando, que unia 2 bairros. O bairro do Altiplano, aquela região sul de Mangabeira, por exemplo. Isso aí evitou um circular das pessoas que vinham da região sul para a praia. Avenida João Cirilo até Ailton Souto Maior. Exatamente. E hoje é uma via de suma importância. Suma importância, linda. E gerou valor para todo o entorno que está ali fora mesmo dos bosques. Né? Exatamente. Então isso aí foi uma atuação direta do poder público em cima de um trabalho privado. E, na verdade, quem sai ganhando também é a população, né? Quando você tem uma situação como essa. Exatamente. Apesar de algumas críticas que à época a gente fez, porque, por exemplo, a prefeitura poderia, à época, ter desapropriado alguma parte dos terrenos ao longo da avenida para fazê-la mais larga e mais coisa, e não fez. Então, lá tem calçada de 1 metro de largura, o que é realmente muito ruim. Né? Mas houve. A gente vê João Pessoa crescendo rápido demais, né? São prédios que há 10 anos atrás a gente não via, são ruas, são movimentos arquitetônicos, né? Uma construção civil que está em plena expansão. Exatamente, eu estive aqui há 10 anos, eu morei aqui na cidade há 10 anos e eu vi esse movimento completamente diferente. Eu era ali do Cabo Branco e hoje eu sou aqui do Bessa. Então, a gente vê que a cada dia o movimento está mais acelerado. Ele vai para um lado da cidade, mas ele também vai para o outro lado. Então, a gente vê aí um movimento no centro de João Pessoa, chegando aí, inclusive, um hotel, né, que vai puxar. Importantíssimo. O senhor acha que esse movimento aí faz com que a cidade também volte a ser vista e volte a crescer ali naquela região central? Sim, eu considero essa ação, né, que foi uma ação de governo, muito importante, é como uma âncora de um shopping. Né? Você tem aquela loja, macro loja lá, que ela agrega, né, por estar naquele lugar. E mais ainda pelo tema. Né? É um hotel de uma rede hoteleira bastante conhecida, que certamente vai dar uma cara nova, pelo menos. Isso demanda tempo, mas eu acredito piamente que isso vai. Então, os movimentos migratórios da cidade, eles muitas vezes são ancorados por empreendimentos ou então ações governamentais. Mas, por exemplo, o Bessa. O Bessa explodiu com os parques. Paraíba 1, Paraíba 2, Paraíba 3. E você vai lá e você vê vida acontecendo. Existe vida naqueles parques. Né? O mercado imobiliário reagiu. Os preços, né, aumentaram. A população começou a aproveitar de tudo aquilo. Há uma verticalização em locais que têm infraestrutura,
né? Infraestrutura que eu digo é macro infraestrutura. E o parque fez a infraestrutura chegar, né? Porque muitas daquelas vias ali não tinham calçamento. Quando chovia, a gente via a quantidade de problemas que tinha ali. E hoje a gente olha para aquelas ruas próximas ao parque, ruas pavimentadas. Drenou, né? A drenagem central, através daqueles canais, né? Possibilitaram a drenagem superficial e as ruas foram pavimentadas e está lá o resultado que está. Então é uma ação que, inclusive, sabe, não é caro isso, né? E todo parque, você veja, vamos lá, vamos colocar para o sul, aquela região ali perto do Shopping Sul, nos bancários, tem aquela praça que tem um nome que me foge agora, né? Praça da Paz. Praça da Paz, olha só aquilo lá, o que foi para cada bairro, né? É vida, né? É vida. As pessoas precisam sair, andar, respirar, ver uma árvore, uma sombra, o pet, né? Enfim. Falando de centro histórico, então, além desse anúncio dessa rede portuguesa, o Vila Galé, tem que se levar também para o centro, também parques, praças, né? Já tem ali a lagoa, precisa ser bem observado para manter ela num padrão digno, bacana das famílias e turistas frequentarem, mas nós temos também a Praça da Independência, que marca o início da Avenida Deputados Pessoa, que talvez seja uma praça que podia também ser transformada num grande parque que, com certeza, levaria pessoas da orla para frequentar, dependendo do conceito que se imprima aquele parque, como valorizaria também a região central da cidade. É uma praça enorme, bonita, com árvores maduras, adultas, né, que precisa, talvez, um cuidado maior, a geração de segurança através, talvez, de um posto policial. Porque a segurança... Momento, né, a iluminação... Porque a segurança hoje é uma condição sine qua non, seja para qualquer praça, parque, qualquer comunidade, os bairros da cidade, inclusive os parques. Paraíba, o 1, o 2, o 3 e 4, a gente tem observado a população reclamando muito a necessidade de segurança, né? As praças de Manaíra, como a Silvio Porto, a Alcides Carneiro, né? Não adianta ter só a praça ali posta, né? Ela tem, ações, né? Tem que ter segurança para quem está usufruindo, caminhando, né? E a gente tem... E muitas vezes, Glauco, precisa também de mini âncoras nessas praças. Por exemplo, se você tem um exemplo, aí se critica muito, você tem um restaurante, se você tem uma lanchonete, 1 ou 2, sabe? Aquilo gera movimento. Movimento gera segurança, né? A falta de movimento nos espaços os tornam completamente inóspitos, e aí você tem uma falta de segurança, né? E aí você tem uma praça daquela, se tivesse uma oportunidade de você instalar um equipamento ou 2 que gerasse um movimento, você poderia ter, inclusive, um fomento da própria praça, né? A gente tem um planejamento urbano claro, ou o mercado ainda está ditando muito isso? Eu acredito que é o mercado. Apesar de termos aí um plano diretor, existe um plano que é recente, nosso plano diretor é bem recente, né? Mas eu acredito que a lei do mercado, ela fala muito mais alto. Não adianta você dizer, ei, vá morar ali, porque eu quero que você vá morar ali, porque ali é aqui, né? Não. O cara diz, não vou. Então é lei de oferta e procura, é mercado. Não é mercado. Passamos, João Pessoa teve um tempo que ela começou a ser verticalizada, talvez no final da década de 80, início da década de 90, por meio dos condomínios. Condomínios horizontais, no regime de condomínio. No regime de condomínio. Não tinha tanto o modelo de incorporação. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Mas nos últimos 20 anos, talvez com o advento dos bosques mesmo, não é? Ela se horizontalizou. Tinha ainda naquela época áreas que permitiram a construção de grandes condomínios horizontais. Exatamente. Começou, eu me lembro, começou a ter um condomínio que é na Avenida do Altiplano, que ele hoje... Porto Real. Hoje é Porto Real, ele era Alfa Village. Alfa Village. A empresa Alphaville entrou com a ação para ele trocar o nome. Né? E tem aqueles outros lá da curva lá, já próxima à descida do Seixas, né? Tem uns 3 ou 4 que são juntos ali. Era o Cabo Branco Privé, Extremo Oriental e um outro que eu não recordo. Que tem o Alta Vista, um pouquinho menorzinho lá. E aqueles ali foram os precursores. Depois veio a pista de Cabedelo, né? Sentido
João Pessoa, Cabedelo, começaram também. Ou seja, lugares que tinham áreas compatíveis, dimensão de área compatível com o produto. E a gente ainda tem esses espaços? A gente ainda tem área aqui em João Pessoa para esses cada dia mais crescimento escasso, né? horizontal? Está cada dia mais escasso. Por quê? Porque o mercado vertical também ele começa a chegar junto e naquele terreno que você faz, exemplo, 200 residências, 250, que é o caso de Bosque das Orquídeas e Bosque Gamilheiras, num terreno daquele, quantas residências verticalizando você faria? Então essa conta... às vezes, hoje, inclusive... em razão do valor que estão... quanto está custando os terrenos, essas áreas, né? Exato. Talvez a verticalização gere um resultado mais... Para o imobiliário, né? Para o construtor e para o proprietário da área. Urbanisticamente, um condomínio de lotes, de casas, ele tem um adensamento populacional muito menor do que de prédios. Você faz então aí... você vai ter menos problemas, você vai né? ter Menor impacto. Menos impacto. Menos impacto, né? Menos impacto sanitário, impacto ambiental, de trânsito, mobilidade, etc. Né? As casas elas têm muito mais verde do que um prédio. Por isso que o Estatuto das Cidades prevê, inclusive, a revisão dos planos diretores a cada 10 anos. Nem sempre acontece em alguns municípios, mas justamente para analisar naquele momento a questão do zoneamento, áreas que precisam ter o adensamento mais restringido, travar um pouco mais, outros mais liberados, soltar um pouco. Você, É. como o urbanista, assim, vê essa importância no plano diretor. E sobre o plano diretor, o João Pessoa viveu, vamos dizer assim, de uma forma mais acentuada nos últimos 2 anos, uma polêmica muito grande em torno do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo. Você reconhece a importância dessa revisão do plano diretor e sobre toda essa polêmica, com a sua opinião, sem entrar no mérito da questão, mas tudo isso que ocorreu, essa discussão no mercado da Constituição Civil, envolvendo o Ministério Público, decisões judiciais, etc., hoje, isso serviu, deixa alguma mensagem para o mercado? Primeiro, falar um pouco da parte do plano diretor, né? O que é um plano diretor? O plano diretor é um plano de ações. É um super macro plano de ações. Esse plano é complementado por várias leis, né, que vão deliberar sobre assuntos específicos e ações estas que vão, vamos dizer, dar ordenamento de uma série de formas à cidade. Ordenamento de alocação de recurso, ordenamento de ocupação de solo, por exemplo, ordenamento de diretriz de crescimento, ordenamento de diretriz de fluxo de trânsito, por exemplo, corredores viários. Ele diz assim, né, que há que se, exemplo, uma forma bem simples de falar, há que se criar corredores viários para tal local da cidade, porque lá tem uma população de tanto e isso aqui é insuficiente, etc. E aí geram-se, a partir daí, as metas, né, dos gestores para que se atinja esses objetivos. Isso é o plano diretor. Da parte mais nossa, de projeto, ele vai, através da lei de ocupação, de uso e ocupação do solo, que é complementar ao plano diretor, ele vai dar outras diretrizes, né? Então, essa polêmica envolvendo o Ministério Público e lei de uso e ocupação do solo, ela é mais ligada hoje ao artigo 62, que reza sobre a altura das edificações na primeira faixa da orla marítima, que vai do zero, frente mar, né, para o interior do continente, para trás, 500 metros. Que sobre essa altura, daquela prevista na lei estadual, na Constituição, é Constituição estadual. Ela, na verdade, sempre a questão fala muito em espigão, mas sempre houve essa preservação, e é interesse de todos, daquele interesse de nós mantermos nossos prédios nessa linha, né, dos 500 metros, respeitada a altura, porque hoje é um ganho de imagem, é um ganho ambiental, é um ganho ambiental. Isso aí já está consolidado. Né? Ninguém deve nem mais tocar nesse assunto, porque ninguém quer mais. A população não quer, o arquiteto não quer, o construtor não quer, ninguém admite mais uma coisa dessa. Ou seja, nem polêmica tem mais, Eu né? acho que não deveria mais nem ter polêmica. Agora, é importante a discussão. É importante, eu usei um dia desse, eu sou um freio de arrumação, né? Para tudo, nós estamos aqui de olho, nós estamos vigilantes aqui na legislação, e o construtor, ele vai seguir. Agora, o que a gente precisa é ter uma lei.
A gente precisa ter uma lei. Segurança jurídica, acima de tudo. Segurança jurídica. O nosso escritório trabalha em cima de pareceres. Os diversos players de mercado, os corretores, as imobiliárias nos levam, os construtores nos levam as demandas, e a gente tem que ter uma lei para dizer para o cara, olha, você aqui você pode isso, tá? E ponto final. No momento que você não tem, você gera uma insegurança, você gera uma série de outros problemas, que não vem um caso. Mas, assim, objetivamente, muito importante as ações governamentais no sentido da vigilância do caso, né? E sem exageros, né? Eu penso sempre que tem que ter sempre um meio termo aí, uma coisa equilibrada, né? Vamos acompanhar agora aqui mais um produto dos nossos parceiros do Board Podcast. Solidez é um conceito difícil de explicar, mas fácil de perceber. Quem constrói com solidez sabe exatamente de onde vem essa certeza, da experiência comprovada e da segurança jurídica e financeira. Balten, a solidez que constrói projetos únicos. Eu estava conversando com o senhor aqui e queria lhe fazer uma pergunta sobre essa temática que a gente estava conversando, sobre os condomínios horizontais, né? Esses condomínios horizontais, eles trazem, digamos assim, mais segurança do que os verticais. Também, esses condomínios horizontais, eles dão mais privacidade, por eles serem em quantidade menor. A gente tem casas, é diferente de um prédio vertical alto, que a gente tem vários apartamentos. Queria que o senhor considerasse aí, falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu penso que a gente tem que voltar um pouco na história. Então, a nossa sociedade, ela tem muito costume de morar em casa, né? Os bairros, na cidade toda, iniciam-se com casas, né? E aí morar numa casa é diferente de morar num apartamento. Temos que concordar com isso aí. É o jardim, é a criança brincando e etc. Só que a insegurança pública, né, suscitou justamente a lacuna da insegurança, tange e diz ao mercado, vamos produzir um produto que o sujeito consiga morar numa casa, ter o jardim, ter o pet, ter a criança brincando com segurança. Aí vem o muro, né? Aí vem a necessidade do poder público tomar conta disso, porque na hora que você mura, você interrompe e isola o fluxo da cidade. Por isso que lá no Orquídea Gameleira que eu falei, não é? Vem a via e cruza no centro. Então o poder público tem que estar de olho nesse tipo de coisa. Aí já é o setor de planejamento da prefeitura que vem e adequa aquele produto. Mas o cerne more com segurança, tenha seu jardim, seu pet, seu filho brincando, andando de bicicleta, as bikezinhas assim na frente Como da era casa, antigamente nas ruas. Como era nas ruas antigamente. E agora, mais ainda, com os itens de lazer necessários. Então, nós temos hoje projetos importantíssimos aqui na cidade, que eu posso até me atrever a dizer que é um dos projetos mais importantes do Nordeste, em termos de condomínio. Tá em construção, em projeto? Já está executado, né, Glauco? Qual? Pode citar. O condomínio das Américas, por exemplo. Ele tem um ginásio de esportes coberto. Um ginásio de esportes coberto. Tem campo, tem quadra poliesportiva, tem tênis, tem beach tênis, tem etc, tem todo o lazer lá. Então é um condomínio que oferece tudo. Então, e aí, chega-se com um produto desse, as pessoas estão lá e aceitam. Então, volta-se à história do mercado. O mercado é quem dita. Nesses projetos. A necessidade do público. Né? Nesses projetos, o que é que você diria? Uma pergunta bem direta. O que é o mais essencial para ele ser assertivo e bem recebido, desejado? Tipo assim, seria o paisagismo, é o clube, é a infraestrutura? Hoje o público olha uma conjuntura de coisas, sabe? Ele quer ser exclusivo, ele quer ter um lote para ele morar. Né? Você está falando de um condomínio fechado, não é isso? Ele quer um lote para ele morar, um lote que seja com dimensões que ele possa comprar, e aí você tem várias vertentes no mercado. Que ele possa comprar, e ele possa construir uma casa decente para ele, mas ele quer o jardim, que é um paisagismo dele. Mas na rua, ele quer o paisagismo da rua, ele quer caminhar nas ruas arborizadas, nas ruas com iluminação bacana, com LED. Né? Aí ele quer o clube, que é a piscina, onde o filho possa fazer uma escolinha de natação, uma escolinha de futebol, de vôlei, enfim, de esportes. Onde ele possa fazer quanto mais atividade se tem ali dentro, mais se encarece o custo para quem vai viver ali. Encarece mais para o
incorporador, não é? Que tem que executar aquilo. Obviamente que isso é traduzido num preço, mas isso é muito mais traduzido na qualidade do empreendimento. Né? Nós temos condomínio passou a ser um detalhe, né? A taxa. A taxa de condomínio normalmente é muito cômoda. É muito cômoda. E aí, mesmo que não seja, ele vai ofertando, vai dando possibilidades para você. A gente conhece condomínio que tem professor, vamos dizer, de natação contratado, professor escolinha de futebol contratado. Então, se você for contratar só para o seu filho, uma coisa dessa, vai ficar caro. Mas o condomínio, quando ele contrata um professor, que chega lá, você vê lá as crianças, sabe? Estando aquilo na taxa, o pai deixa de pagar lá fora, né? Personal na academia, professor de pilates. Até mercadinho, né? A gente já vê que tem mercadinho dentro dos próprios condomínios. Exatamente isso aí, sabe? É uma solução muito bacana. O Paulo Macedo, saindo um pouco do horizontal para o vertical, me conta um pouco, você desenvolveu aquele projeto, 2 projetos, um vertical baixo, mas é um projeto vertical, ali no final um terreno que ficou durante muito tempo, uma quadra inteira na beira-mar de Tambaú, né, com Epitácio Pessoa. É o Solar Tambaú. Solar Tambaú. Solar Tambaú. Aquele empreendimento, acho que foi um dos primeiros em João Pessoa a ter diferenciais de elementos de projeto, de acabamento, enfim, de qualidade. Né? Imagina um terreno... E o do altiplano, que são... São 2 histórias bem distintas, né? Eu acho que é isso que você quer chegar. Exato. Vamos lá. O projeto do Solar Tambaú, ele foi desenvolvido lá num terreno de 6.300 metros quadrados, uma quadra inteira, na esquina mais valorizada do estado da Paraíba. João Pessoa é a capital e a esquina mais valorizada estava lá. Então, tínhamos que cumprir o quê? A normativa de prefeitura. Lá nós temos 3 andares, 4 andares, 5 andares, rigorosamente dentro da normativa, cumprindo com números que viabilizasse para o cliente, né? Para o proprietário da área. Né? E aí foi feito um produto com toda essa matemática, mas um produto diferenciadíssimo em termos de materiais de acabamento, de soluções técnicas dentro do empreendimento, né? Um empreendimento totalmente tecnológico lá dentro, que elevando o preço da unidade, você ia dar uma compensada, entre aspas, no baixo adensamento, fruto da legislação. Essa foi a solução. Até hoje é um prédio muito importante, inclusive na nossa carreira, eu acho que para a cidade também. Ele está participando ali naquele símbolo, lago, né? Hoje. Dá gosto, né? Dá um orgulho quando a gente vê lá a cidade de João Pessoa veiculada com aquele prédio ali, né? Que está lá. Já o Tour Geneve, que são 54 pavimentos, né? Ele hoje é um dos prédios mais altos do Nordeste. Talvez seja ainda do Nordeste. Ele foi do Brasil. Quantos andares? 54. Ele foi o prédio mais alto do Brasil durante um período. Depois o Balneário Camboriú estourou, né? Aí não deu para acompanhar. Não deu para acompanhar. Mas do Nordeste, eu acredito que ele ainda seja o mais. Eu não tenho esse dado exato, mas é um projeto desafiador demais. E você chega com um desafio técnico enorme, feito para um grupo que não era brasileiro, é um grupo suíço. É um grupo suíço, com todo, sabe, com todo o detalhe cultural dele. E a gente tentando, vamos dizer, colocar isso dentro do formato que o pessoense... Gerar um equilíbrio aqui com a realidade. Equilíbrio aí com o que ele vinha, né? Ele vinha com ideias assim de lá, achando que aqui a coisa era... Então a gente dá uma mesclada nisso tudo e sai um edifício daquele que tem um bar, um restaurante, um rooftop impressionante lá em cima, é lindo, né? Contempla-se tudo. E quem é que compra esse tipo de imóvel aqui em João Pessoa? É quem vem de fora ou pessoas também compra? Olha, eu tenho notícias que o mercado de João Pessoa hoje ele trabalha no mínimo com entre 30% e 40% para pessoas de fora. Né? Isso aí varia muito de localização. Para investimentos. Porque, por exemplo, você tem a faixa de orla marítima, essa é campeã de cliente de fora. Mas, por exemplo, vamos falar de Miramar. Assim, mais para, né, o Miramar, o Baixo dos Estados, o Jardim Luna, etc, etc. Você tem mais moradores da cidade. E é natural isso, né? Você tem também uma diferença de valores de metro quadrado muito grande. Nós estamos caminhando já para o final
desse episódio, mas eu queria lhe perguntar o que é que está chegando mais hoje lá no seu escritório de projetos. Continua o flat, o compacto e o residencial. Cadê os apartamentos para as famílias? Cadê os apartamentos maiores? Aqueles apartamentos projetados na década de 90, com 4 suítes, 200 metros, 250. Como é que está isso? Ou só temos ainda os flats? Excelente compactos. Pergunta. Inclusive, foi tema de uma matéria que nós publicamos no final de semana no Paraíba Business. E a gente trazia justamente esse perfil de apartamentos, de imóveis que são feitos aqui em João Pessoa recentemente, né? Que são mais compactos. E a gente sente falta disso, né, Glauco? Esses apartamentos familiares, que é para uma família que tem 2 filhos, está se construindo ainda? Está se construindo. Os compactos, eles estão se restringindo mais à zona mais turística da cidade. As zonas menos turísticas, elas estão começando um processo de... Até eles usam assim, vender para o paraibano. Né, vender para o pessoense, né, vender para as pessoas daqui. Então, a região de Altiplano também vai sair um monte de condomínio bacana. O Altiplano tem terrenos bem maiores do que o padrão normal da cidade. Então, se consegue lá verdadeiros condomínios clube, né, com padrão residencial. Esse daí tem estrangeiro de outra cidade que compra? Tem, mas a proporção é muito menor. Eu acho que aí entra mais o público daqui. Pessoal, a resposta é sim. Existem sim os empreendimentos. No entanto, muitos eles têm que ser uma linha compacta por conta do ticket final do produto, o preço final do apartamento, né? Os terrenos estão caros. Tem que fazer muita unidade para poder haver uma viabilidade. Tem que topar nos índices de prefeitura, mas tem que atender o mercado. Se diminui um pouco a área e formam-se os compactos. Mas, assim, os compactos turísticos são mais aqueles estúdios mesmo, uma coisa assim, mais de muito pouca, curta temporada, né? A moradia em si, ela está se afastando um pouco mais da orla, né? Deixa eu tirar aqui uma curiosidade. Eu queria saber, bairros como Bessa, Manaíra, eles estão saturados ou ainda existem terrenos e ainda existe o mercado imobiliário ainda está trabalhando ali naquela área e para soltar alguns investimentos? Tem muito terreno ainda, muito, né? Manaíra, hoje você tem aquelas vias principais que tem um comércio formado ali de uma gama de serviços enorme, uma gama de comércio enorme, mas comumente a gente vê um ajuntamento aí de 5, 6 casas para a formação de um condomínio, de um edifício, uma verticalização. Nós temos empreendimentos aí recentes lançados que foram 12 imóveis, né, derrubados aí para fazer. Então tem sim. O Bessa, esse aqui tem mesmo. Esse tem muita área disponível, né? E só para concluir, mais uma vez... A conversa é tão boa, né, Glauco, que a gente quer esticar um pouco. Não posso deixar de esquecer a história que Paulo Macedo tem também com Bananeiras, né? Eu lembro que ele tem alguns condomínios projetados por ele lá e queria que ele falasse se existe mais algum. Chegou uma informação de que naquela região ali do Parque do Forró você tem uma área lá que está com produto sendo pensado para aquela região, com vista, um produto totalmente urbano, mas numa área, salvo engano, 20 mil metros quadrados. O que é que você tem? Bananeiras ainda está... Nossa vedete, né? Bananeiras é um case, né? É nosso refúgio ali para você ter um contato mais com o campo, né? Com aquele ar, com o mato, e etc, etc. E a gente vai buscando alternativas para esse tipo de coisa. Então, os condomínios existem, sim. Existem vários excelentes condomínios, mas também... As pessoas estão buscando um pouco regiões, coisas... Fale sobre o seu histórico. Boutique, né? Lá em Bananeiras nós temos aí o Village de Bananeira, nós temos o Alteza, nós temos o Vinesse, algumas casas pontuais aí dentro, coisa. Fizemos vertical também, né? O Eco Natureza, um empreendimento bacana, vocacionado para unidades menores, mas não são estúdios, são mais compactos. Eco Natureza está ali
perto do estação, né? Perto do túnel da... Exatamente. Perto do túnel. Após o estação... túnel da Viração. Após a estação Bananeira, né? E nesse produto mesmo que você cita aí, as pessoas procurando algo mais intimista, menorzinho, uma coisa mais boutique, um condomínio mais seletivo, com menos unidades. E já tem a área, já tá pensando. Já tem a área. Central, área com vista. Bastante central na cidade, com vista, próximo. Dá pra ir caminhando pro show? Dá pra ir caminhando, Com certeza. E voltar. Então é isso. Concluindo aqui mais um episódio, né, Rivaine? Agradecendo desde já a presença de Paulo Macedo, contando um pouco da história da arquitetura de João Pessoa, dos empreendimentos imobiliários, horizontais, verticais, também da trajetória lá pelo Brejo Paraibano. Se esse programa faz sentido para você, então continue, se inscreva no nosso canal, continue compartilhando e nos assistindo, e a gente está nas redes sociais. Nos procurem e até o próximo programa. Muito obrigado pela oportunidade, eu estarei aqui sempre. A gente lhe agradece. 2, 3, 4, 5, 6 horas de conversa parece pouco, né? Quanto mais um tempinho desse. Obrigado. Muito obrigada.